TV Zaratustra. Mais uma vez, para fechar o volume 7, fragmentos póstumos do Nietzsche, tradução Marco Antônio Casanova. Antes disso, TV Zaratustra no YouTube, como TV Zaratustra, no TikTok, Barros.Silvio, no Kawaii Silvio Barros e no Instagram silvio.barros.79. Entrem, curtam, compartilhem. O maquiavelismo, porém, puro, sem mistura, cru, verde, em toda a sua força, em toda a sua afetação. É algo próprio ao além do homem, algo divino, transcendente. Ele nunca é alcançado pelos homens. Ele é no máximo tocado tangencialmente por eles. Fragmento 11.251. Não fui cristão nem mesmo um único segundo de minha vida. Considero tudo o que vi como cristianismo como uma ambiguidade desprezível das palavras, uma verdadeira covardia em relação a todos os poderes que se mostram de outro modo como dominantes. Cristãos que falam do serviço militar universal obrigatório, do direito parlamentar ao voto, da cultura do jornal e, em meio a tudo isso, do pecado, da redenção, do além, morte na cruz, como é que se pode suportar viver com uma tal economia suja? Fragmentos póstumos. Fragmento 11.97. Vontade de poder. Em épocas democráticas, a vontade de poder é a tal ponto odiada que toda a sua psicologia parece dirigida para o seu apequenamento e para a sua condenação. O tipo do grande cobiçoso, esse deve ser Napoleão, e César, e Alexandre, como se estes não fossem precisamente os maiores desprezadores da honra. E Helvécio revela para nós que se aspira ao poder para ter os prazeres que se acham disponíveis ao poderoso. Ele compreende essa aspiração ao poder como vontade de gozo, como hedonismo. Fragmento 14.98. Vontade de poder de maneira principal. Crise ao conceito. Preciso do ponto de partida, vontade de poder, como origem do movimento. Consequentemente, o movimento não precisa ser condicionado de fora, não precisa ser causado. Preciso de pontos de partida e centros do movimento, a partir dos quais a vontade se agarra em volta de si. Anti-Darwin. O que mais me espantou em meio à visão panorâmica dos grandes destinos do homem sempre foi ver o contrário diante dos olhos daquilo que Darwin vê ou quer ver com sua escola. A seleção em favor dos mais fortes, dos que se saem melhor, o progresso da espécie. Precisamente o contrário é palpável, a eliminação dos casos felizes, a inutilidade dos tipos que alcançaram um ponto mais elevado, o inevitável movimento dos tipos medianos, mesmo dos tipos abaixo da média, vindo a se tornar senhores. Postos que não se mostra para nós a razão pelo qual o homem seria a exceção entre as criaturas, tendo a assumir o juízo prévio e dizer que a escola de Darwin se enganou inteiramente. Aquela vontade de poder na qual reconheço uma vez mais o fundamento e o caráter derradeiros de toda a transformação, fornece-nos
o meio para respondermos, porque justamente a seleção não ocorre em favor das exceções e dos casos felizes. Os mais fortes e mais felizes são fracos quando têm contra si instintos de rebanho organizados, quando têm contra si a pusilanimidade dos fracos, a superioridade numérica. E o aspecto conjunto do mundo dos valores mostra que nos valores supremos, pendurados hoje acima da humanidade, não são os casos felizes, os tipos da seleção que se sobrepõem, mas muito mais os tipos da decadência. Talvez não haja nada mais interessante no mundo do que esse espetáculo indesejado. Por mais estranho que possa soar, é preciso sempre armar os fortes contra os fracos, os felizes contra os infelizes, os saudáveis contra os decadentes, hereditariamente sobrecarregados. Se quisermos formular a realidade em termos morais, então essa moral seria: os medianos valem mais do que as exceções, os produtos da decadência mais do que os medianos. A vontade de nada se sobrepõe à vontade da vida, e a meta conjunta é agora expresso em termos cristãos, budistas, schopenhauerianos. É melhor não ser do que ser. Sinto indignação em relação à formulação da realidade em termos morais. Por isso, anatematizo o cristianismo como um ódio mortal, porque ele criou palavras e gestos sublimes a fim de dar uma realidade terrível, o manto do direito, da virtude e da divindade. O erro da escola de Darwin tornou-se para mim um problema. Como é que se pode ser cego a ponto de ver precisamente aqui a natureza falsa? O fato de as espécies representarem um progresso é a afirmação irracional do mundo. Eles representam expressamente um nível. Fragmentos póstumos. Tradução Casanova. TV Zaratustra.